Olá, 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 seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil, podcast oficial da Carreira Miller. Eu sou Emerson Costa e na companhia de Fernanda Futada, Renan Veríssimo e João Augusto, Olá. A gente vai conduzir mais uma conversa hoje, conversa que vai ser top, o convidado de hoje é top, pode esperar, hein? Esse episódio também faz parte daquela minissérie que a gente está dando a hashtag Futuro do Trabalho, então é uma continuação dos 3 episódios que já tivemos com o Ricardo Abreu. Cara, e vai continuar riquíssimo. O tema de hoje é fundamental ser discutido: anticarreira. Eu particularmente vivo na pele essa linha de conduta da vida. Eu digo como um todo, até pela minha linha judaico-cristã, que eu ganho o propósito de Deus, mas é só isso. Depois ele fala: a forma que você vai andar, meu amigo, você desvenda por aí. Sob o aspecto profissional, eu tenho de agradecer muito ao Robson Carreira, fundador da Carreira Miller, empresa que inclusive leva o seu sobrenome, por ter me ensinado esse conceito na prática, apresentando-me aí excelentes desafios a cada ano de renovação do nosso contrato de prestação de serviço. Ai, que maluco, hein? Pra quem não sabe, o Robson nunca me prometeu um cargo. Tá ouvindo isso aí, Renan? Tá ouvindo, João? Essa conversa nossa é muito... Isso nunca foi pauta mesmo de nossas conversas, é só uma mera formalidade para questões legais. Em 2013, me lembro como se fosse hoje, ele me fez uma oferta e eu abandonei meu emprego numa multinacional americana para aceitar um desafio de construir algo que ele sonhava e planejava para a carreira. E, pô, tem uma honra enorme de fazer parte disso. Sinceramente, ambos de nós ali não tínhamos ideia de como a gente ia rasgar o mato à nossa frente, mas essa incerteza aí que continua me motivando ao longo desses 7 anos de parceria. Propósito ele me deu, vambora, obrigado. Como diz o Márcio Fernandes, fundador da Tutor, já foi eleito lá o presidente mais querido, né? Desafio é um nome bonitinho pra algo que na prática ele traduziu assim: perdoe-me agora se você não gosta de palavras torpes. Mas ele disse assim: ó, ninguém se interessa pela merda. Eu apostei nisso, queria ser o papel higiênico, não optei por ser a merda. Trecho recortado da entrevista concedida na Valuable Young Leaders. O link tá no YouTube. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, vai na descrição. Se você tá aí nas plataformas de streaming, depois acessa esse episódio lá no YouTube que a gente colocou esse e outros que a gente vai citar aqui também, né? Quer uma frase mais anticarreirista que essa? Meu propósito não é ser presidente, é querer problemas com níveis de complexidade cada vez mais altos. O convidado de hoje vai falar desse universo, então eu vou deixar na mão dele, hein? É duro apresentar alguém porque, de fato, a linguagem é uma caixinha, né? Todo ser é muito maior do que aquilo que a gente tenta representar pela fala, assim. Eu tenho que manter essa formalidade, mas eu tenho certeza que o nosso convidado é muito maior do que esse parágrafo aqui, tá? Na vida profissional já passou por big brands como executivo, atua hoje em conselhos consultivos, tem um repertório vasto no mundo de negócio, coleciona prêmios e reconhecimentos pela sua gestão, tem 2 MBAs, um mestrado, um doutorado, é autor do livro Você Está Contratado, investidor anjo, conselheiro, mentor de HR Techs, professor e palestrante internacional, além de âncora do programa Transformação Digital. Marcelo, seja muito bem-vindo. Caraca, que currículo, hein? Tô até ofegante aqui. Muito legal, pessoal. Muito bacana estar aqui com você. Todo mundo. Aí, vocês fizeram uma pesquisa boa aí, né? Deram uma stalkeada no meu perfil, fizeram um resumo bacana. Obrigado, Emerson, Fernanda, João, Renan, pelo convite. Animado aqui para bater esse papo com vocês sobre futuro do trabalho, anticarreira, um pouquinho da minha história, o que vocês tiverem interesse. Vambora, vai mandando aí e a gente vai conversando. Temos muito, né? Eu li um pouquinho aqui, mas eu falei, esse parágrafo não... Conta um pouquinho, como é tudo isso, Marcela? Primeiro, porque, cara, é tempo, é dedicação, é muito estudo. Como é tudo isso, cara? Quantas horas tem seu dia? Primeira pergunta. Putz, Emerson, essa pergunta é boa e obviamente já a ouvi antes, mas eu acho que o segredo não é fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Uhum. É o fazer coisa que você valoriza, que você tem interesse, né? E são convergentes, né? Espero que fique claro, né, ao longo aí da nossa conversa sobre tudo que eu vou comentar com vocês, que tem uma convergência nisso tudo, tem sinergia, né? Sim. Não é que eu tô atirando para todo lado e fazendo um monte de coisa diferente. Mas o segredo é o dizer não, então, né? Para o que você vai dizer não
para você poder investir o teu tempo naquilo que tem valor para você. Eu acho que é por aí. Legal. E realmente, eu sempre estudei muito, sempre trabalhei muito em coisas que eu gosto, em coisas que eu vejo valor e impacto. Eu acredito muito na formação, no estudo. Né? Você falou aí, eu tenho 2 MBAs, tenho mestrado, tenho doutorado, e dá uma quantidade de cursos também dentro das empresas para onde eu trabalhei. Então, eu acho que isso te dá repertório, te dá robustez de argumentação para você ter um bom desempenho no teu trabalho. E valorizo muito essa formação. Então, é priorizar, é fazer escolhas. Esse acho que é o grande segredo, e você não descobre isso da noite pro dia. Tem gente que é disciplinada, a maioria eu acho que não é. Então, é uma educação, é um aprendizado e constante, frequente, e de dizer muitos nãos, na verdade, para muita coisa, né? Porque a gente nunca vai ter o tempo todo do mundo para fazer tudo que tem aí disponível para a gente fazer e tudo que tem de interessante. Cara, você não cobriu uma parte esportista. Pô, mas eu ia tipo, não, mas aí, cara, eu viria assim, eu quero saber quem é você quando baixa a tampa desse laptop, quando não é nada disso aqui. Aí eu ia te perguntar, você gosta do quê? Nessa linha. Quando baixa a tampa do laptop. Ainda bem que foi laptop o complemento dessa pergunta. Não, cara, você... Nossa, Marcelo do céu, você leu a minha mente. Toda vez que o Emerson fala isso, baixa a tampa, vem até aqui pra falar da privada. Que, gente, baixar a tampa é outro lugar. É na linha do Márcio Fernandes ali, do que ele escolheu não ser. Já fez... Não, mas diga, cara. Não, casado, 2 filhos, curto muito a família também e me diverti com eles, né? Então, eu falei aí de esportes, então, de vez em quando eu faço triatlo, escalada em rocha, mergulho. Você é da linha do João, então, assim, aqui, ó. O João curte essas coisas mais radicais. É natural, assim, meu. O que você faz, João? Eu gosto de mato. Mato? Eu gosto de mato, subir montanha, trilha de tanto a pé quanto de bike. Principalmente trilha. Esse cara é do mato. Não, mas eu não gosto tanto assim de mato, não. Eu gosto de um ar-condicionado, de uma água quente. Cara, isso é muito bom, né? Isso é o que nós somos, é esse cruzamento de todas as coisas, né? Não tem um nem outro, né, cara? São os momentos. Isso aí. Como a gente distribui o tempo do dia. Dizer não, gostei do que você falou, porque a sabedoria tá nisso. Porque quando você não sabe por que você tem que dizer não e por que você tem que dizer sim, cara, que vida perdida, bicho. É difícil, é complicado. Não, e além disso, né, que o seu sim seja o sim e o não seja não, né? Quando você diga não, é não. Tudo. E aí, nisso você vai encontrando foco pra desenrolar as coisas da vida aí, né? Tem uma música do Zeca Pagodinho que é bem popular, né? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Aí não, né? Não, aí não dá pra... Essa aí é fogo, né? Eu achei que essa é fogo. Levar pra onde, né, meu filho? É pra Exatamente. onde? Aí tem aquela do Lenine que fala assim, né? Não deixa a vida me levar, quem leva a vida sou eu. Vai, Renan, pensa numa música rápida. Eu vou compor agora. Será que tem profissional que diz, deixa a empresa me levar? Poxa, cara, tem. Tem cara que se amarra, né? Que acha que trilha é trilho? Eu acho que por que acontece isso, Marcelo? Então, já que antes da gente definir o tema tal do anticarreira, mas a gente passa por algumas instituições na vida e, de certa forma, a gente tem que aprender algumas coisas nelas, né? Então, às vezes, dá errado na família, dá errado talvez você tenha uma religião, pô, nunca teve. Aí você vai pra escola, pô, a escola não ajudou. Aí sobrou pra empresa. Aí o cara fala, deixa eu ver se a empresa dá um jeito da minha vida, porque até agora ninguém deu, né? Acho que junta um pouco disso, né, cara? A má formação da pessoa sobre todos os aspectos, hard skills, soft skills e tudo, aí complica, né? E cai na empresa e fala, me dá um jeito aí, né? É isso? Cara, isso é difícil, né? Desculpa, Emerson, eu não sei de onde vem esse negócio, porque eu nunca pensei dessa forma. E uma grande decepção que eu tenho dentro das empresas é quando uma pessoa jovem chega para mim e pergunta qual é a minha trilha de carreira aqui, né? Como é que a empresa vai me ajudar a crescer? Cara, isso vindo de um garoto, de uma garota assim, jovem, com esse pensamento já errado, cara, não é, né? É você que tem que fazer teu caminho, né? Você que tem que fazer as tuas escolhas. E eu não consigo entender de onde vem, porque eu não tive esse exemplo dentro de casa, cara. Meu pai é paraibano, veio do interior da Paraíba para o Rio de Janeiro, em 1950 e pouquinho, na boleia de um caminhão. Uau. Pau de arara, vocês já ouviram essa expressão, né? Minha mãe já contou muito pra mim que já trafegou nessas coisas também. Tive esse exemplo. Também, né? Então,
você também teve um exemplo bom dentro de casa, hein? E é isso, então, cara, ele veio para cá para ganhar vida, constituiu família, cresceu, foi um executivo também de reputação e de sucesso legal, e esse é o exemplo que eu tive dentro de casa, né? Sempre de estudar, de ler, de pensar na empresa antes de pensar nos seus objetivos individuais, pensar na equipe também primeiro. E foi esse o exemplo, cara. Você faz o teu caminho, né? Sim. Você tem que ser protagonista, fazer as suas escolhas. Eu penso dessa maneira, né? E tudo bem, a empresa tem um papel aí. A empresa pode ajudar, né? A empresa pode ajudar mostrando os caminhos, fornecendo treinamento, tendo toda a promessa do employer branding que funcione, né? Que seja eterno enquanto dure as relações de empresa e o trabalhador. Mas o trabalhador escolhe a empresa onde ele quer estar, escolhe o chefe para quem ele quer trabalhar. Entendo que tem um monte de dificuldades, etc. e tal, mas você tem que fazer por onde não ter essas dificuldades ou minimizá-las, né? Então, por exemplo, medo de ficar desempregado. Por quê? Porque você não vai ter renda, é isso? Então, crie um conforto financeiro desde muito cedo. Para você ter dinheiro suficiente no banco para você mandar para puta que pariu qualquer chefe que você quiser. Porque você não aguenta trabalhar com aquele cara ou com aquela empresa. Aí você manda, né, de volta para a casinha e vai procurar um lugar onde você vai ser feliz. Sim. Então, cara, procura teus caminhos, cria essas possibilidades para você mesmo. É um grande favor que você se faz. Acho que esse pensamento é até legal, porque não sei de onde que veio também essa ideia de quando você participa, por exemplo, num processo seletivo, de que a empresa está na posição de escolher e você vai ter que aceitar ser escolhido por quem for. Então, eu estou precisando de emprego, eu vou distribuir meu currículo, sei lá, arrumar meu LinkedIn ali, chamar a atenção dos headhunters e tal, e o que vier... Eu tô na posição de ter que aceitar porque eu sou necessitado. E, cara, tá muito errado pensar assim. Você já tá entrando errado na empresa. É uma escolha de via de mão... É uma via de mão dupla, né? A gente fez um processo seletivo na carreira recentemente. O João liderou isso daí. E foi um processo bem legal porque ele fez... ele apresentou a carreira e apresentou o serviço que a pessoa ia precisar fazer. E disse assim num vídeo... você vai precisar escolher também a gente. Então, a gente escolheu você. Mas é isso que você quer? Ó, aqui você vai fazer isso. Funciona desse jeito. O ambiente é esse. É uma escolha também do candidato, né? Não tem a menor dúvida, um exemplo muito bom. A gente tem um exemplo nos Estados Unidos da Zappos. A Zappos oferece dinheiro para quem quiser pedir demissão. Caramba! Né? Tem esse processo lá. Anualmente, né? Tem aqui um X de dinheiro para quem não está feliz nesse momento e a gente ajuda a buscar emprego em outro lugar e você ainda leva dinheiro. Mas certo. Sai daqui, sai daqui. Você não está feliz, não gosta de trabalhar aqui. Porque a pessoa está mal, a pessoa está com desempenho baixo, a pessoa vai contaminar outros em volta, né? E é ruim para todo mundo. Então, cara, tremendo exemplo, tremenda decisão das Zappos, muito bacana, muito legal. E na linha do que a Fernanda comentou, eu já fiz, mas acho que eu fiz de uma maneira mais simples, né? Lá atrás, assim, meio pioneiro ainda, essas opções, assim, né? Para a pessoa optar, né? Opt-in. Né? E dando vídeo, dando material, e na entrevista falando sobre a empresa, dando muita informação para a empresa, para a pessoa tomar essa decisão de uma forma mais embasada. Eu acho que é fundamental, E felizmente a gente está indo, óbvio que a gente está num momento ruim agora, de pandemia, de crise, de muita gente perdendo emprego, mas estamos indo, o mundo inteiro, o Brasil também, numa direção onde isso vai ser mais possível no futuro, Fernando, eu acredito. As pessoas vão ter mais esse protagonismo. Eu acho que até a pandemia está ajudando nisso. Tá? Concordo, porque ela chuta a vaquinha precipício abaixo antes que você tenha coragem de doá-la. Então ele fala assim, acabou, agora tá... E aí, o que tu faz? Aí você reclama que o mercado não tá funcionando, ou você dá um jeito e reinventa né? E faz o teu caminho, consegue o teu sustento, né? Eu quero caminhar muito por essa linha, Marcelo, contigo, porque, cara, você já tá entrando nos temas, peraí, só traduz pra gente. Esse anti-carreira, é o Joseph que ele traduziu esse conceito aqui, ele trouxe, ou os senhores Richard e o Gary Bowles lá que deram esse nome vem de fora ou é uma adaptação brasileira mesmo? Ou porque você fez o prefácio do livro. Eu falei, cara, o que você tem a ver? De repente você, você já chegou e falou, meu amigo, vem cá que eu vou dar o título pra você. Como é que foi isso? Não. A criação, todo o mérito
do Joseph Tepperman, livro Anticarreira. Eu escrevi o prefácio, eu escrevi endorsement, eu sou personagem do livro. O livro é um barato e introduz esse conceito. O termo foi criado pelo Joseph. Ele chegou à conclusão de que realmente ele estava falando sobre alguns conceitos e não tinha uma palavra para representar aquilo. Então ele foi quebrando a cabeça e chegou Anticarreira. Anticarreira é um antídoto por uma carreira medíocre. É viver a vida de uma maneira mais ampla. Carreira, e de novo, né, referenciando o Joseph, ele foi pro dicionário, e carreira é um caminho estreito. Né? Vem lá dos tempos romanos, e uma ilustração para o verbete carreira é uma picada no meio do mato, e do lado tem um barranco e do outro lado tem uma cerca de arame farpado. E o negócio é retinho, assim, estreito. Imagina só, um caminho estreito com arame farpado de um lado e um barranco do outro. Que coisa horrível. Isso é carreira, gente? Pelo amor de Deus. Né? Tem razão, cara, tem razão. Eu acho legal que no livro também ele traz um conceito de que o anticarreira ele vem para acabar com a fragilidade de um único trabalho, né? E quando eu li isso, eu achei muito legal porque eu relacionei com uma frase do Cortella que ele diz que emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Então, se você tem só uma fonte de vida e você depende, tá conectado fragilmente com ela, aquilo ali para desmoronar, você concorda com isso? Sensacional, Fernando. O Joseph tem que ouvir esse podcast para ouvir isso que você acabou de falar. Adorei isso. Por isso você tá aqui, meu. Você sabe que, meu, esse lance que ele fala, então quando ele fala lá da numerologia, por exemplo, que ele traz o 18, aí eu olho lá, né, a vida, eu falo, pô, esse cara é judeu, hein, meu? Comecei a ficar pensando ali, né, trazendo... Né? Aí eu citei essa questão porque, sob o aspecto de criação, e se ele já tá nesse meio de encarar a vida, nesse propósito, é um propósito. Então, eu vendo a proposta, eu falei assim, cara, olha pro propósito. Uma vez que você tem o propósito, é o João que gosta de caminhar no meio do mato. Por quê? Porque se eu vou por esse caminho, se eu pego o pasto adentro, cara, eu tenho um propósito. Agora, tudo que vai acontecer para que ele seja executado, meu amigo, não tem uma definição. Sabe, na linha cristã, assim, eu falo assim, pô, você pode ser... calvinista ou arminiano. O calvinista tá determinado, o calvinista diria assim, tua caminhada, rapaz, já tá escrito o caminhozinho aqui. O arminiano falou, que tá determinado nada, rapaz, tu tá solto no meio desse negócio aqui, Deus só falou como é que vai ser no fim, mas o meio, meu amigo, você vai tipo largados e pelados. Tipo largados e pelados, cara. Não, mas eu achei incrível. E essa questão de propósito, né, Marcelo? Então, Como é que o Marcelo... Porque agora, no próprio trabalho de aconselhamento, o que o Marcelo faz nesse aspecto? Porque eu sei que você faz muita coisa. Pra tentar dar visão pras pessoas, cara. Pra tentar inspirar as pessoas a enxergarem primeiro a vida com um propósito, para depois elas saberem como elas podem ser valiosas num trabalho, num serviço social. Como é que você trabalha isso, cara? Acho que só complementando, como é que você faz para vencer essa barreira, né? De quando você fala de carreira, acho que muita gente já se levanta e fala assim, não, como assim? Não, eu aprendi, eu cresci assim, é assim que eu sei fazer. Como é que você vence essa barreira e também responda depois a pergunta, ou antes, sei lá, a pergunta que o Hermer fez, só para aproveitar o gancho. Não, eu concordo, é difícil, né, Fernanda? O modelo tá aí, a gente copia modelos bem-sucedidos, então como é que a gente quer? Eu tive esse modelo também, mas não sei, acho que eu sempre fui muito inquieto, sempre corri atrás de novidades, sempre fui muito curioso, e queria novidades, e queria testar, e queria aprender. Então, daí essa variedade de atividades minhas, né, de ter trabalhado em várias empresas, em vários segmentos diferentes. No esporte, eu não faço corrida, eu faço triatlo, né, porque só correr me aborrece. Então, eu corro, pedalo e nado, que é mais divertido. E eu digo que essa formação, essa diversidade de experiências é o que vai te preparar para um futuro, esse futuro VUCA, né? Que exige adaptabilidade e versatilidade. Como é que você vai trabalhar em ambientes novos, inéditos, diferentes? Você precisa ter adaptabilidade e você precisa ter uma vasta experiência que vão te dar essa versatilidade para se desempenhar em ambientes, projetos, situações novas para você.
isso tudo requer agilidade de aprendizado. Agilidade de aprendizado é reconhecer que uma situação é inédita para você e que a tua receita de sucesso até aquele momento não vai te ajudar, não vai funcionar. Aliás, vai te fazer fracassar. E você precisa usar outras habilidades, outro repertório, outros recursos, outras pessoas para superar aquele dilema. Isso é exatamente o que está acontecendo neste momento. Por que a gente não supera a crise da Covid-19? Porque ela é inédita, ela é nova, ela é sem precedentes, não tem um livrinho, um rulebook, um livrinho de receitas para dizer para a gente como fazer. Covid-19, o 19 é de 2019, esse vírus foi descoberto agora. Ele tem uma letalidade, ele se espalha de uma maneira que a gente não conhece ainda. E a gente está tentando combatê-lo com receitas do passado, que foram utilizadas em outras crises e funcionaram talvez em outras crises, mas não estão funcionando nessa. Porque está faltando agilidade de aprendizado. Né? E uma tomada de decisão mais assertiva nesse momento. Então, você tem várias experiências diferentes, né? Você é um cara de ciências exatas, mas vai lá ouvir um filósofo, ou vice-versa. Você é um cara da cidade, mas se esforça a acompanhar um cara como o João numa trilha no meio do mato. Você faz vários esportes, você não come todos os dias no mesmo restaurante, mas experimenta em restaurantes diferentes, trabalha com equipes diferentes, em projetos diferentes, empresas diferentes, de segmentos diferentes. Isso tudo vai te dando repertório e vai te dando essa capacidade de aprender, primeiro de diagnosticar que o momento é diferente e depois de aprender com este momento e ter soluções novas, né? Então, na hora que a gente fala de carreira, trabalho do futuro e futuro do trabalho, a minha recomendação é essa: corra riscos. Começa pequeno, e aí você vai criando resiliência e apetite ao risco e vai se tornando mais adaptável e mais versátil para o futuro que vai continuar sendo incerto. Autoconhecimento. Sensacional. Muito bom. E até essa questão de corra riscos calculados, e você mencionou também da questão do restaurante, né? Escolher restaurantes diferentes. É curioso, porque eu tenho alguns amigos que geralmente eles gostam de pedir sempre do mesmo restaurante ou frequentar o mesmo restaurante. Eles têm aquele entrave, né, de assumir o risco de testar uma nova experiência. E é curioso, porque às vezes a gente se vê num ambiente confortável e tudo aquilo que tira um pouco do conforto, ele pode me prejudicar ou ele pode até me fazer me sentir mal, né, nesse sentido. E eu percebo muito que nesses pontos de futuro do trabalho e o que a gente precisa fazer para evoluir cada vez mais, é estar aberto a novas oportunidades, a novas situações, ou seja, não fique fechado dentro do seu departamento, dentro da sua empresa. Hoje, as empresas são departamentalizadas, mas quem disse que será assim no futuro? Então, por que não se expor a novas situações, a trabalhar com um cara do financeiro, cara de marketing, entender o que está acontecendo na operação? Então, você acredita que faz sentido você sair dessa caixinha do que está ali só no seu job description e se expor aí correndo riscos? Cara, Renan, eu concordo plenamente com você. A minha carreira foi assim. Eu trabalhei em TI, em recursos humanos, saúde, segurança, meio ambiente, compras e contratações. Então, eu fiz isso, eu vivi isso. Então, eu não vou recomendar nada que eu não tenha testado, né? E eu vejo um caminho bom neste momento para generalistas, como você está dizendo. Então, programas de trainee que tenham a oportunidade de você trabalhar em finanças, recursos humanos, supply, etc., e fazer essa rotação, eu acho fundamental. E mesmo depois de algum tempo, você buscar essas rotações dentro da empresa onde você trabalha, também acho que vale a pena trabalhar em segmentos diferentes, automotivo, hotelaria, bens de consumo, etc., né? Mas você não precisa sair de uma empresa para buscar essas oportunidades. Eu acho que dentro da mesma empresa onde você está, você consegue buscar isso, trabalhando com gente diferente, projetos diferentes, clientes diferentes, produtos diferentes. Para mim, recomendo muito isso. É claro que tem o outro lado do especialista, mas neste momento o mercado está valorizando menos. Você quer ser um especialista, não tem nada de errado, mas seja o melhor naquilo que você faz, porque são muitos competindo por isso e poucos realmente viram referência em determinado assunto. Então, se é para escolher uma carreira de especialista, que você seja a maior autoridade daquele tema. Se não, vamos fazer a carreira T,
né? Tem o T, você está no horizontal e aí você aprofunda numa determinada temática, mas hoje a gente já está falando de Pi, que é você voltar, né? E continua assim o cabinho lá de cima e depois faz o outro Tzinho, né? Então o formato do Pi. E eu diria mais, né? O babado agora é fazer a carreira em Paint, né? Que são vários dentinhos, né? Você vai aprofundando e mudando o assunto que você está aprofundando, tá? Isso faz todo sentido na hora que a gente pensa em gig economy, na hora que a gente pensa na longevidade das nossas vidas hoje em dia, né? A gente vai viver produtivamente 70, 80 anos. Por que eu tenho que ser analista de sistemas durante 70 anos da minha vida? Pelo amor de Deus. Eu posso fazer isso durante 20, os outros 20 seguintes trabalhar em recursos humanos, outros 20 eu trabalhar como conselheiro de empresas ou qualquer outra coisa. Por que não aos 40 e poucos anos de idade fazer uma universidade nova e procurar uma carreira nova, né? Outra coisa, a gente vai parar, vai fazer sabáticos com mais frequência, né? Meu pai trabalhou a vida inteira direto na mesma empresa. Eu hoje escolhi fazer um sabático, parei um pouco mais cedo, né, para dar um tempo e aprender e fazer outras coisas, ter outras experiências. Eu acho que as pessoas terão esses sabáticos mais frequentemente ao longo da vida e mais cedo também. Que é legal, é bom, oxigena, né? Você vive novas experiências. E o gig economy é trabalhar por projetos. Então eu também vejo a gente estava falando antes, né, na nossa dependência para com as empresas, acho que isso vai diminuir. A força de trabalho americana hoje em dia já tem cerca de 40% das pessoas que trabalham nesse formato de projetos. Acho que isso vai ser mais realidade aqui no Brasil também, porque a gente vai escolher assim. Eu vou querer investir o meu tempo na empresa onde vale a pena, né? Que eu curto o projeto, o trabalho, as pessoas, o produto, a clientela e tal. E vou trabalhar para mais de uma empresa simultaneamente. E se hoje a gente estava trabalhando de casa, home office, eu estou me dando conta que eu sou muito mais independente, autônomo e preciso muito menos de um sobrenome corporativo do que eu precisava no passado. Então, olha o que a gente está produzindo aqui agora, sem estar no escritório, né? Está tudo aqui na nossa mão, um smartphone, um laptop, o nosso cérebro e a gente produzindo conteúdo bacana. E a gente está se dando conta disso. Então eu acho que as pessoas estão se dando conta disso e a força de trabalho brasileira amadurecendo e a gente vai ter relações de trabalho mais maduras daqui para frente, dos dois lados. Concordo. A gente vai exigir mais da empresa, a empresa vai exigir também mais da gente, mas vai ser mais fluido isso, né? Por que trabalhar no mesmo lugar a vida inteira? E outra coisa, eu posso trabalhar para qualquer empresa do mundo e para mais de uma simultaneamente, inclusive. Então eu posso trabalhar para a China, para a Venezuela, para os Estados Unidos, qualquer um pode. Né? Sim. Então isso é anticarreira. O anticarreira não é ter um projeto depois do outro ou ter um plano B. O anticarreira é você ter vários projetos simultâneos, é você ter um portfólio de trabalhos que você monetiza. Cara, ele fala do plano Z no livro, inclusive. Ele fala, não é só o B. Meu amigo, vai embora na Numic, dá, se o alfabeto acabar, você inventa outro, né? Pô, pega o cirílico e vai embora. Vai embora. Eu dei um exemplo no começo, cara, porque o convite que eu tive pra aceitar os desafios da carreira foi muito legal no começo, assim. Era um projeto que tinha duração de 4 meses. E, cara, era isso que eu tinha na mão. Eu tinha esse projeto. Aí fiz esse projeto, recebi um outro desafio e todo ano eu recebo desafios assim, tem esse compartilhamento. Eu tenho uma oportunidade enorme, eu enxergo esse caso. Eu não entrei pela porta dos fundos no RH, né? Eu sou um cara de marketing, fui lá mexer com marcas. Aí quando eu caí, eu falei, cara, que ambiente maravilhoso pra cruzar essas coisas. E me sinto super empolgado, pô. A Fernanda tá muito ligada a mim. E eu tento transmitir isso, porque eu falo, cara, a gente tem um ambiente fértil, cara. Sabe, pronto pra gente plantar uma série de coisas. Como criar um canal como esse aqui pra divulgar conteúdo de coisas tão ricas que a gente conversa semanalmente. E a gente fala, pô, por que não tornar público isso, meu? Tem tanta gente querendo ouvir, né? Eu sei que o João, você faz aquelas mentorias dentro do LinkedIn, por exemplo, né? Então, a gente conhece tanta coisa que às vezes tem tanta gente com dúvida e você fala, pô, meu, se eu gastar 8 minutos pra descrever a resposta aqui no chat pra esse cara, esses 8 minutos, você planta essa parada, deve ter um valor enorme, cara, enorme. O Renan é um cara que pesquisa pra caramba, ele tá do seu lado direito aqui, do seu lado esquerdo, né? Não. Mas, pô, o Renan, cara, lê coisa pra caramba, ele divulga muito. Ele fala assim, cara, influencia e contamina
contamina, é o que ele faz, contamina as pessoas que estão à volta, contamina no sentido bom, no sentido, cara, pega disso aqui também. Hein? Não, mas é verdade. Em tempos de Covid, você não pode falar que ele contamina as pessoas à sua volta. Mas, ó, tudo que entra no nosso corpo reage, de certa forma, pra produzir algo bom com ele, né? Se eu pegar o sul-coreano lá, ele vai falar esse sistema imunológico nosso que trabalha a nosso favor. Mas, olha, o Marcelo só tá aqui, por exemplo, por conta disso. Por quê? O Renan falou assim, cara, eu conheço um cara aí maneiro, meu, o cara, pô, tinha que falar no nosso podcast. Ele falou, pô, mas a gente não tem a grife ainda pra receber. Ele falou, não, vamos fazer um convite. Pô, Marcelo, obrigado mais uma vez. Convite, não Covid de novo. Exatamente, cara, pô. Mas essas interações são muito 10. E é isso que a gente gosta de compartilhar. O Renan me mandou lá o convite, né? E aí eu pensei, vou desafiar esse cara aqui. Vamos ver se eles estão aqui. Pois é. Aí, Marcelo, então conta isso aí pra nós. Aí o Marcelo mandou... Ele mandou lá um convite, né? Fala aí, só pra ouvir a tua versão. Aí ele mandou um convite e falou assim, o Marcelo falou assim, cara, seguinte, se eu for no programa de vocês, eu acho que eu vou falar um monte de coisas aí com relação a como vocês, algumas linhas de consultoria que vocês têm. Eu falei, aonde? Bora, é isso que a gente quer ouvir, né, Marcelo? Eu falei assim, pô, manda um áudio lá pro Marcelo, pô, se ele ouvir, eu vou ficar feliz pra caralho. Aí eu falei assim, pô, é assim que a gente cresce. Marcelo, já que você tocou nesse ponto, é aí que eu queria entrar nisso contigo, cara, porque... Olha pros algoritmos, cara. Eu pergunto isso pra todo mundo, né, meu? Daqui a pouco você fala, pô, Emerson, para. Olha pros algoritmos. O algoritmo, ele chega pra mim. Eu tô lá no Netflix. Eu sou de TI, né, cara? Então, e por isso mesmo, cara. Agora você vai resolver o problema pra gente aqui. Eu tô lá no Netflix. O Netflix só sugere coisa que tem ideia com aqueles lá. É a inteligência artificial produzindo uma tela pra mim que é diferente, que pra você que é diferente pra Fernando. Só que o algoritmo, ele tá muito relacionado com essa questão do like. O algoritmo não me critica a ponto de falar assim, traz o Marcelo. Porque se o algoritmo fizesse a leitura, ele diria assim, olha que chato, pô, o Marcelo não fala. Como não, cara? Talvez a percepção e a leitura que ele tem não é a mais completa e não daria a riqueza dessa conversa. Será que o mundo hoje não vai se cansar de tanta positividade? Porque o computador vai sugerir só aquilo que eu quero ouvir, a ponto de o extremismo de ter dois lados agora, eu te odeio e paro de te seguir. Mas, cara, conta pra mim tua ideia. Onde é que tá a alteridade, Marcelo, no algoritmo, que ele vai falar, não, alteridade não serve, eu vou te dar daquilo que você já come. Fala pra nós isso aí. Opa, seu áudio sumiu. Foi. Agora voltou. Vai lá. Voltou. Exato. Que o algoritmo é treinado por nós. Então, vai pensar fora da caixa. Porque é isso, ele está olhando padrões anteriores, né? E pouco se aprofunda. Então, no final das contas, cabe a nós estourar essa bolha. Todo mundo vive numa bolha, né? A bolha pode ser maior ou menor, mas todo mundo tem uma bolha. E como é que a gente expande? Se encostando em outras bolhas. Então, a gente falou há pouco aí dos restaurantes, né? Eu já fui à China a trabalho e com outras pessoas, colegas, né, de escritório e tal, e o pessoal na hora de comer vira, pô, gente, vamos no Starbucks ali, vamos comer no Starbucks. Minha reação é, como assim, cara? Você tá na China, você vai comer no Starbucks, cara? Se eu vou comer no Starbucks, nem em São Paulo eu entro no Starbucks. Starbucks é coisa lá nos Estados Unidos pra mim, né? Na China eu vou comer grilo, né? Eu vou comer barbatana de tubarão, cara. Vou comer uma coisa estranha. Não morcego, né? Porque morcego nossa, eu ia falar isso. Daí eu fiquei pensando aqui, né? Porque hoje em dia eu tenho que tomar muito cuidado, né? Fiquei pensando, será que se eu falar vai pegar mal? Será que tem algum chinês ouvindo e vai falar, a gente não come só morcego, não sei o quê. Aí eu fiquei quietinha aqui, mas foi boa. Mas outro barato aí de tecnologia, né? Acho que a gente já está superando, e o papo já ficou um pouco cansado, né? Do que nós versus tecnologia, o humano versus a tecnologia. E a conversa era polarizada, era o que o homem faz melhor do que a máquina, o que a máquina faz melhor do que o homem. Acho que a gente está chegando num ponto de entender que não é isso, é o que homem e máquina fazem juntos melhores. É a cobotização. Para todo mundo. Mas então, a gente trabalhando com máquina. E um exemplo que eu sempre trago nesse momento é assim: o computador já vence um humano no jogo de xadrez, né? Desde 1997. Um computador já vence um humano no jogo de Go, que é um jogo muito mais complexo do que o xadrez. Mas,
Se você colocar um homem e uma máquina, jogando contra uma máquina, tanto no xadrez como no Go, essa dupla vence. O homem e o computador pensando juntos, interagindo, colaborando, vencem a máquina. Então, esse é o ponto. Como é que a gente consegue trabalhar com máquinas para ser melhores? Sim. E é claro que tem todas as dificuldades dos viés e tal, nós é que treinamos as máquinas, etc. Mas o grande barato é esse, né? Como é que a gente aprende isso, supera isso? Sim. Eu acho que eu concordo contigo, cara. Eu pergunto porque, sob esse aspecto, exatamente, como é que eu trato a tecnologia? Ela é meu fim e eu me entrego para ela e trato como um deus, ou ela é um meio para? Se ela for um meio para, essa dupla vai funcionar muito bem, porque queremos descobrir e continuar respondendo as questões da vida, cara. Cara, a gente quer um pouco de conforto para contemplar. Se a gente juntar as duas coisas, acho que a gente chega lá bem. E fala assim, soma Boa. Aqui, vem cá, né? Eu acho que fica um negócio bem interessante. Não dá pra lutar um contra o outro, é uma grande besteira. É saber utilizar bem. A gente falou um pouquinho disso também, de como também interagir da melhor forma, seja a idade que for, seja o nível de experiência que você tem. A gente falou um pouquinho nos episódios anteriores dessa minissérie que você tá do Futuro Trabalho, acho que deu boas reflexões, né? Desde você fazer uma curadoria boa de informações e depois saber como utilizá-las e começar a mergulhar um pouquinho mais a fundo, né? Foi um papo bem legal, assim, te convido a ouvir depois os outros episódios. Vamos, bora, vou ouvir sim. Eu tenho uma pergunta. Fala, Fernanda. Pensando na questão do anticarreira, aquela coisa de ser livre, de fazer as suas próprias escolhas, né, num caminho ali que você vai determinar e não sentar num trilho de trem que vai te levar automaticamente para algum lugar. Seja qual for, né, esse caminho que você escolha, eu queria entender assim, porque qual você acha que tem que ser a base que a pessoa tem que ter para poder fazer boas escolhas nesse sentido? Porque hoje a gente tem uma dificuldade grande, né, do amadurecimento, às vezes dentro da empresa, até as próprias escolhas ainda num modelo que a gente vê hoje dentro das empresas de carreira e tudo mais, da pessoa fazer as próprias escolhas nesse modelo que a gente tem hoje, né? Imagina num modelo mais disruptivo. Qual você acha que é a base que a pessoa tem que ter? Fernanda, pergunta dificílima. Ponto para as meninas. Muito, muito profunda, viu? E eu acho que hoje em dia, não sei, quanto mais você estuda, né, quanto mais você tem experiências, eu acho que mais dúvidas você tem na cabeça. Eu tenho muitas perguntas e acho que poucas respostas. Isso é bom. Eu posso indicar alguns caminhos, eu posso dizer o que funcionou para mim, que não necessariamente é o que vai funcionar para outras pessoas, né, que estão nos ouvindo agora. Então, já fazer um disclaimer aqui, que normalmente eu faço no início das minhas conversas, né? O disclaimer tudo que eu estou dizendo aqui é baseado na minha experiência, no meu contexto, na minha vida, nos meus estudos, e funcionaram para mim, ou não funcionaram para mim. Então, todo mundo que está nos escutando aqui, né, não leve ao pé da letra o que eu estou dizendo, não sou dono da verdade, mas entenda de onde eu venho, e por que eu fiz o que eu fiz, e por que eu colhi os resultados que eu colhi, e por que eu comento essas coisas, e tome suas próprias decisões de seguir ou não um caminho semelhante ao meu. Né? Então, autoconhecimento é uma coisa bem batida, mas acho que é fundamental. E vou dizer aqui também de cara, eu acho que eu não me conheço tão bem assim para tomar todas as decisões certas em todos os momentos. Acho que eu fiz cagadas monstruosas ao longo da minha vida, inclusive. Acho que continuo me descobrindo. Outro ponto também acho que as motivações que nós temos mudam ao longo da nossa vida. A gente vai alcançando alguns objetivos, vai conquistando algumas coisas, criando outras, e também aí as nossas prioridades vão mudando ao longo da vida. Eu vou dizer algo que aconteceu comigo. Eu fui diretor de multinacional muito cedo. E eu tive uma decepção muito grande. Né? Na hora que eu assumi lá a posição e passei a ser chamado de diretor e recebi todas as regalias e reconhecimentos e responsabilidades mesmo do cargo, né? Eu parei assim, depois de um tempo, e pensei, cara, é isso que é ser diretor de empresa? É só isso? É só isso, né?
E foi uma grande decepção, assim, do que era, né? Almejei aquilo durante um tempo, corri atrás, fiz por onde, alcancei, e depois que cheguei, eu, putz. E as coisas vão mudando, né? Então, recentemente saí do mundo corporativo para me dedicar a projetos pessoais também. Não sei o que eu vou fazer, onde estarei daqui a um ano, não sei. Pode ser que eu volte para o mundo corporativo, pode ser que eu continue nessa de empreender e nessa carreira meio solo. Então, eu acho que se expor, conversar com gente, buscar mentorias, buscar benchmarking de outras pessoas, outras carreiras, conselhos, né? Entendendo sempre de onde vem esse conselho, testar coisas, entender onde você é feliz, o que você quer fazer e tentar se manter mais ou menos aí nesse rumo, né? Mas se divertindo ao longo desse tempo também, né? Um conselho que eu dou para pessoas mais jovens hoje é curtam mais a vida, pelo menos do que eu curti. Eu fiz tudo muito rápido, eu queria muito chegar nos meus objetivos muito rapidamente e hoje eu penso que eu devia ter contemplado mais, para usar uma palavra que o Emerson usou há pouco, né? Eu acho que eu devia ter contemplado mais a vida e curtido um pouquinho mais. Acho que é uma jornada, né? A tua pergunta, Fernanda, acho que não tem uma linha de chegada. Pô, Marcelo, sabe uma coisa que eu curti, cara? É o seguinte, mano. Você mostrou a vulnerabilidade, o ser humano que tá aí, porque às vezes a gente pega uns caras que tem esses rótulos todos, né, e os caras não mostram uma coisa dessa. Puta, isso é legal, você fala, tem um ser humano falando comigo, igual eu, cara, obrigado, né? Minha vontade um dia é falar com os caras, tipo, se pegar esses caras que falam sobre, que são... Que tem uns exemplos que contam, né? Eu chegar um dia pro Karnal e falar, Karnal, me fala uma besteira que você fez, cara. Preciso ouvir, bicho. Fala alguma coisa de errado, sei lá. Fala alguma coisa de errado. Erra uma palavra, mano. Eu quero saber se é tua, se é humano. Fala um palavrão, né? Que seja isso. Você é um ET, bicho. Jogaram você aqui, rapaz. Não é possível. Me conta. Eu quero ver a vulnerabilidade. Eu perguntaria... Cara, eu não sei se eu te perguntaria isso, mas eu te agradeço por você ter falado, porque isso enriquece demais. Porque quando a gente descobre que do outro lado tem um ser humano como a gente, você fala, opa, peraí. Caramba, então nós dois estamos buscando aqui, cada um se realizar dentro daquilo que se propôs a fazer. E essa é a realização. E não é necessariamente ser um presidente da empresa, né? Porque se fosse assim, tava ferrado, cara. Porque o percentual pra ser presidente de toda a massa é isso aqui. Você fala, meu, é pouca cadeira pra muita gente. Aí. Tem pouca empresa e pouca cadeira, né? Então, não dá não, porque você vai ser infeliz pra caramba. Não, tamo junto, cara. Tamo junto, é isso. Legal. Cara, o papo tá muito 10... Tá muito 10. Eu queria saber, Renan, eu quero que você faça uma pergunta. Porque eu não posso começar a caminhar pro finalzinho antes de deixar o Renan. O João também. E o João também. O João tá muito quietinho, meu. Cada um de vocês vai... Bota o Marcelo na parede aí, vai lá. Vai, manda. Vamos lá. Fernanda já fez uma pergunta difícil, vamos ver agora. Eu queria pôr mais uma preocupação aí, porque quando a gente fala desses modelos, dessa questão de, tem que estudar um monte de coisa e tá aberta a possibilidades e tal, parece que é uma forma de encarar o trabalho, né? Tô mostrando aqui essa possibilidade porque ela é boa. Mas eu gosto muito de um autor que é o Yuval Harari, e ele tem falado sobre a possibilidade da irrelevância, né, da próxima crise, que é a irrelevância de boa parte da população. Não mais como nas últimas revoluções, como a industrial, a química, onde o medo era que as máquinas tomassem o emprego, mas a gente ainda como protagonista, né, o trabalhador, e isso foi representado inclusive nos regimes opressores e tal, ainda colocando as pessoas no centro, porque elas tinham um poder, seja pelo trabalho ou como consumidor, né? Mas existe também a possibilidade concreta, né, da inteligência artificial, tudo isso que a gente vem falando, de boa parte dos trabalhos mais simples, simplesmente deixarem de existir. Então, essa trilha de carreira que a gente falou, engessada e tal, ela não deixa só de funcionar porque ela é um caminho único e sem graça ali, mas também porque esse tipo de trabalho é facilmente substituído, e as vagas que a gente vai ter são vagas para pessoas super preparadas mesmo, né? Então, o que vai sobrar de atividade para os humanos são as atividades que a gente faz melhor que a inteligência artificial, ou junto com a inteligência artificial, ou seja, super qualificadas, né? Como você vê isso, né, como possibilidade de futuro, e
Então, né, nessa linha, não só essa possibilidade de anticarreira, mas a possibilidade disso ser o único caminho para o futuro do trabalho também. João, nosso tempo está acabando, eu acho que essa resposta... Valeu, pessoal! Valeu, tchau! Boa, tchau, mano, boa. Caraca, Ou então faz igual a porta dos fundos, né? Travou aqui, Travou. aí no fundo passa alguém. Não, cara, você pensou o quê, Marcelo? Aqui, meu, a gente quer te ouvir. Não, bacana. Mas, João, eu vou desafiar esse conceito, cara. Se você for estudar a história econômica dos Estados Unidos, houve apenas um período em que revoluções causaram realmente destruição de empregos, tá? Mas na história dos Estados Unidos inteira tem criação de emprego novo. Então, eu acho que justamente, né, o que o homem é melhor do que a máquina, né? É nessa criatividade, é na inovação. Então, a gente vai achar os caminhos. Eu entendo que existem gaps importantes, disparidade de riqueza entre países, entre camadas da sociedade em vários lugares, mas eu vejo a tecnologia ajudando a encurtar esses espaços, né? Dando acesso a mais informação, a aprendizado, a formação. Então, carreiras, não exatamente carreiras, mas ocupações que foram extintas por tecnologia no passado. Algumas até, ascensorista, por exemplo, né? Em alguns lugares ainda, né, de repartições públicas, você vai encontrar um ascensorista ou outro, mas ascensorista já foi uma profissão, né? E não é mais. Ninguém mais almeja, acho, ser ascensorista. Outra que felizmente acabou, eunuco. Não existe mais eunuco, né? O eunuco foi substituído por um ventilador. E ainda bem que os eunucos foram substituídos por ventiladores, né? Porque você sabe qual é uma das características do onboarding de um eunuco, né? Se não sabe, vai lá no dicionário consultar. Ainda bem que ninguém mais tem que passar por esse rito. Olha o Emerson aí. Então, ainda bem que não existe mais essa ocupação, né? Então, surgirão carreiras novas, como surgiram no passado. E aqui eu vou jogar umas coisas doidas, assim. Eu aprendi essa que eu vou mencionar agora, eu aprendi com Joseph Tepperman do Anticarreira. Coveiro digital. Um coveiro digital. Uma pessoa falece, ou uma pessoa resolve abandonar o mundo digital, a identidade dele lá no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, etc. O que se faz com isso? O que acontece com isso? Se tiver direitos autorais, né, se tiver material ali que pode ser monetizado, acho que fica até mais complexo. Uhum. Então, quando uma pessoa morre, o que a gente faz com a pegada digital dessa pessoa? Porra. Hoje, nada. Ninguém trata isso, né? Mas pode ser que tenha alguma coisa aí. Vou falar algo um pouco menos radical, assim, do que um coveiro digital. Um bot. Inteligência artificial, a gente coloca um bot, tem um monte, né? A Latam tem isso, a Magazine Luiza tem. Então você liga para um helpdesk e um robozinho te atende do outro lado. Uhum. Com um nível de sofisticação bem razoável hoje, né? Uhum. Você cria um bot numa empresa brasileira que tem filiais na América Latina, você precisa dar aulas de espanhol para esse bot. Então, professores de idioma é um campo novo. Dar aula para robôs. Uhum. E existe um curador de bot. Existe a pessoa que ensina o bot, que treina o bot. Então, sei lá, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, não existia essa possibilidade de trabalho, ser treinador de bot, ou dar aula de espanhol para um bot. Isso hoje existe. Não existia um assessor de LinkedIn, uma pessoa para te ajudar a ter uma pegada bacana dentro do LinkedIn, um perfil legal, teu currículo, sua participação, troca de conteúdo, etc. e tal. Hoje isso é uma profissão, é um trabalho. Tem gente que ganha dinheiro, alguns muito, fazendo esse papel. Então, João, eu confio muito na criatividade humana para a gente encontrar uns caminhos legais aí para frente.
Poxa, isso deitou, aí. hein? É uma das coisas até que o Yuval também, ele apresenta essa ideia do João, mas ele também traz isso, que a gente precisa investir na nossa inteligência emocional, na nossa criatividade, na nossa consciência, porque é isso que vai nos tornar vai nos tornar relevantes e vai ser o nosso diferencial também no mundo com cada vez mais inteligência artificial aí. Se a gente estiver caminhando pro final, tem uma coisinha que eu queria comentar. Não, eu queria que o Renan falasse. É o Renan. É porque eu também... Calma aí, minha vez. Eu tô que nem a Magda do Sai de Baixo. Peraí, o Marcelo quer falar. Eu preciso fazer um jabá também. Tá bom, você quer faço já? Agora ou faço daqui a pouco? Você que manda. O que você acha, Renan? Você que diz aí agora. Faço agora, já. Então pode ir. Manda lá. Então, Manda lá. Mando. Convidar o pessoal que está nos ouvindo, Emerson, para assistir a minha websérie no meu canal YouTube. Legal. O canal do YouTube se chama Você Está Contratado. A websérie é Você Está Contratado na Pandemia. É um reality show que eu e meu sócio Gerson gravamos agora, durante a pandemia, de casa, né, com máscara, para ajudar 3 pessoas que perderam emprego durante a pandemia a conseguir recolocação. Maneiro. Então tem lá, é o meu livro transformado em reality. É o meu livro transformado em reality. Então tem lá vários ensinamentos para as pessoas que estão buscando emprego ou pensando numa recolocação ou mesmo em gestão de carreira, de uma forma mais ampla, para darem uma olhada lá na websérie no meu canal. Legal. Você está contratado. E comentar, e dar joinha e tal. Como eu falei no começo, não que eu tenha stalkeado você... Mas eu assisti uns episódios, é muito legal. O pessoal pode... Você sabe tudo que eu publiquei no último ano, viu? Tá aqui, leu meu livro. Sem robozinho ainda, sem inteligência da Fernanda mesmo, não foi artificial. Pô, mas legal, a gente vai colocar o link na descrição também, tá? Passou o áudio e falou, opa, cara, perdi. Se você tá nos streams de áudio, corre lá no YouTube, porque depois você já clica e vai direto pra assistir esse reality show que a gente já deu uma espiadinha, tá bem legal. Pô, parabéns, aliás, isso faz parte da primeira pergunta, aquelas primeiras, porque você tá contribuindo, cara, diante de um cenário, deixa eu mudar o mindset e tentar dar algo prático ali, parabéns, cara. Vai lá, Renan, vai que é tu. O que eu posso fazer no meio dessa pandemia para ajudar o pessoal? Top. Bora, legal. Vamos lá, Renan. A minha é mais tranquila, tá? O meu ponto é, cara, imagina um contexto atual, nada muito anormal, na verdade extremamente comum, mas um estudante aí da área jurídica, cara ali torcendo para ser advogado, todas essas notícias de que essa profissão vai acabar, não vai ter mais advogado no mundo e tal. Cara, o meu único caminho hoje é largar a faculdade e montar a próxima Apple. Putz, olha o que ele vai fazer ali agora, porque o molecada vai acabar com a instituição de ensino do curso de Direito. Rapaz, vai lá. Caraca, meu. Renan, é difícil, né, cara? Mas olha só, então, tem vários comentários que eu tenho que fazer aqui, né, para a tua pergunta, né? Primeiro, escolher ser advogado, eu acho que já é um desafio interessante, porque realmente, se você for olhar Brasil versus outros países, a gente tem um excesso de advogados, né? E eu não estou falando mal de ninguém, não estou falando mal da carreira, não estou falando... É uma constatação de dados, né? Nós temos advogados em excesso neste país, né? Porque o sistema todo nosso de vida aqui é tremendamente complexo, né? Então, eu acho que se segue esse caminho se você realmente tem a vocação, né? E gosta e curte isso, para você ser o melhor naquilo que você faz. Se você está em dúvida do que fazer, não vai por esse caminho, porque tem muita gente aí, né? Estágio em advocacia, às vezes, é até não remunerado, né? Dada a alta oferta de pessoas qualificadas, né? Então, por um lado é isso, assim, né? Vai para o direito só se realmente você tem a vocação para isso. Se não, pensa em outra coisa. 2, empreender e ser a próxima Apple, né? Empreender, como tudo na vida, requer habilidades específicas para empreender, né? Você tem que gostar de risco, ser multitarefa, multiassunto e etc, né? Não é para todo mundo. Resiliência, leva tempo para as coisas amadurecerem, para você ver teu resultado, não é para todo mundo. E, de novo, falando de Apple, né? Quantas Apples tem no mundo, né? Tem uma, né? Quantos, né, Bill Gates e Steve Jobs e Carlos Salim e etc, né? São pessoas realmente únicas, assim.
E obviamente, a esmagadora maioria de nós não é como essas pessoas, né? Então, avalia bem os caminhos, as decisões, para onde você quer ir. Eu defendo muito uma preparação, né, o estudo formal. Embora hoje esteja sendo criticado aí por muita gente, né, que a escola ficou ultrapassada, está para trás, não te qualifica para o trabalho. Eu acho que tem uma grande responsabilidade aí por parte do estudante também, né? Fazer essa experiência valer. Concordo. Eu valorizo demais a experiência do ensino superior. Eu acho que é extremamente importante para a nossa vida. É um período de amadurecimento, é um período de experimentação, de desenvolver o autoconhecimento, né? Então, você tem que fazer essa experiência valer. Escolhe uma escola boa, que tem gente boa, tem professores legais, um curso bacana, faz intercâmbio ao longo da tua vida de estudante, vai para empresas de consultoria, a empresa júnior, né, da universidade, vai para o Grêmio, seja capitão de uma equipe esportiva, faz essa experiência valer para te dar um repertório. Na linha do que eu estava falando antes, de você ter experiências diversificadas ao longo da tua vida, né? Então, cara, difícil responder de novo, Renan, né? Mas tenta tomar uma decisão de carreira não olhando para o hoje, né? E muito menos olhando para o passado, mas tentando prospectar essas coisas que vão acontecer para frente, né? Tecnologia, obviamente, o humano, o que é o trabalho do futuro. Conversa, procura mentores para ter essas sacadas, né? Ver os movimentos da economia dos países, para onde é que está indo o investimento, quais são as empresas que estão crescendo. Marketing digital, marketing, customer success, user experience, employer branding, né? São muitos nomes assim, são umas palavras-chave fortes assim, mas são para onde está indo o investimento dentro de empresas hoje. Então, só dando uma dica do que será... Você que tá nessa, meu amigo. Próximos anos. Tá aí, ó. Tá dando o recado, hein, rapaz. Cara, você sabe o que foi legal que você falou? Só pra fazer um... Porque eu vejo, por exemplo, o time do Bayern jogando, aquele cara que fez os 2 gols na semifinal. Porque, aliás, quando esse podcast for lançado, a gente já terá uma resposta se o PSG foi campeão ou não. Mas aí eu falo assim, pô, é fácil jogar que nem os caras. Aí eu boto a chuteira dos caras e falo, morri. O mesmo ponto é esse, falo, dá pra fazer a nova Apple? Você fala, não, pô, é fácil fazer, bicho. Aqui já tô preparado, não sei o que. Aí, pô, bota a chuteirinha e vai pro campinho da rua. Vê se você tem o mínimo de habilidade. Foi isso que você falou, né? Aí de repente você se constata e fala, meu, deixa quieto, futebol não é pra mim, não. Isso eu já sei. Isso eu já sei desde 14 anos de idade. Né? Desde os 14 anos de idade que eu sei que eu não presto pra futebol e nunca mais dei um chute numa bola. Legal, cara, legal, meu, ó. Vamos falar, Fer. Eu tenho um pensamento, na verdade, quando eu li o livro, eu fiquei com isso bastante na minha cabeça, assim, acho que eu queria compartilhar com todo mundo aqui, que eu li o livro do Yuval Harari, né, as 21 questões do século XXI, estou lendo ainda, na verdade, antes que o João me corrija, não leu nada ainda, tá terminando. E ele fala bastante do que a gente tem esse mito, assim, de que vai ter a revolução dos robôs, e que nem, né, esses filmes, a questão de ficção, de que os robôs vão se rebelar contra a gente e tal. E ele tenta desmistificar também um pouquinho esse medo, esse receio que a gente tem da inteligência artificial e tudo mais, tomar o nosso emprego, né? E ele fala assim, pensa que em coisas como, por exemplo, um carro autodirigido, quando isso acontecer, isso vai ser muito bom para a humanidade, porque muitas pessoas morrem de acidentes nas rodovias e é muito perigoso beber e dirigir, né? A gente tem várias questões hoje em dia. Se você tiver um médico, um robô, né? Um médico com inteligência artificial, um robô que preste um serviço no lugar de um médico, imagina numa região remota, onde eu possa colocar esse robô para fazer uma quantidade enorme de diagnósticos, exames, enfim, de poder cuidar de pessoas, coisa que às vezes um médico não consegue pela limitação do ser humano mesmo, não porque ele não tem competência para isso ou propósito para isso, mas porque ele é um ser humano e tem um certo limite. E no robô a gente pode trabalhar de uma forma mais abrangente, né? E ele tenta desmistificar com esse tipo de pensamento. Então, ele procura botar assim na cabeça do leitor de que o objetivo não é salvar os empregos pelo emprego. O objetivo é salvar o ser humano, é a gente pensar em vidas, em pessoas e tudo mais. E aí, quando eu li isso e depois li o livro Dante Carreira, eu fiquei pensando que
quando a gente fala assim, plano de carreira vai acabar, a carreira, né? Carreira como a gente conhece hoje, trilha de carreira, plano de cargos e salários. Eu acho que é errado a gente pensar que o objetivo final nosso é salvar uma ferramenta. Hoje, isso é a ferramenta que a gente tem para trabalhar, é um meio que a gente usa, um meio possível. Tem já estudos e muitos movimentos já pensando numa transição, né? Até você aí trouxe, né, precursor dessa ideia aqui, né? Eu acho que o objetivo nosso é continuar gerando negócios rentáveis, estimular pessoas, desenvolver pessoas, incentivar a performance, sabe? Você vê a pessoa, através da sua carreira, se desenvolvendo, se autoconhecendo, oferecendo algo melhor para a sociedade e para as empresas. Eu acho que esse é o objetivo final, independente do meio, né? Então, sei lá, quando eu li as duas coisas, eu fiquei com isso na cabeça e falei assim, acho que eu quero compartilhar um espaço interessante pra gente trazer isso, né? Agora que a gente já abriu um pouco mais. Ela quis pegar a tua última palavra, rapaz. Ela falou, daqui que eu vou falar o que o Marcelo vai falar. Daqui. Muito bom. O João levantou a mão ali, ele quer comentar o que a Fernanda disse pra gente agora. Ai, meu Deus, agora... Vai, João. Excelente. Eu só queria dizer que quando eu trouxe aquela ideia da irrelevância também, não foi como uma crítica à evolução, mas sim como um incentivo a essa ideia do anticarreira como forma de proteção, independente do que aconteça, porque se eu estiver preparado, pode vir o que vier, né? Eu me adapto. Sim. Boa. Pô, legal. Pessoal, a gente tá chegando ao fim. Pô, e tudo que é bom dura pouco. Eu acho que a gente sabe que é bom porque acaba. Aí é filosofia, deixa os caras de lá explicar depois isso aí, né? Mas é bom porque acaba, porque chega ao fim. Marcelo, eu queria muito agradecer tua presença. Foi um privilégio falar contigo, trazer um conceito como esse pra discutir com a gente e sabe, inspirar pessoas que estão do outro lado, quem está nos ouvindo e às vezes partilha do pensamento, às vezes não tinha acesso a esse conteúdo, de repente fala, pô, cara, que estalo é esse? Obrigado, deixo pra você a última palavra, um recadinho aí pro pessoal e o agradecimento tá dito, cara. Cara, não, super obrigado a vocês, né? João, Renan, Fernanda e Emerson, barato estar aqui com vocês durante esse tempo. Todo mundo que está nos ouvindo também, obrigado, é um privilégio ter a atenção de vocês. E, a minha mensagem é: sejam felizes, façam sucesso, né? Corre atrás do que é importante para você. Show, tá dito. Pessoal, muito obrigado. Renan, valeu. João, Fer, valeu. Obrigada, Marcelo. Obrigada, meninos. Vocês que estão aí nas plataformas de streaming, quer ter acesso a alguns links de coisas que falamos, vai lá no canal do YouTube, o episódio tá publicado lá também, tá certo? Se inscreve lá no canal, é bem legal, a gente publica podcast toda semana, tem um episódio novo lá, tá bem interessante. Aproveita que você já ouviu até o final, já pode julgar de verdade se foi bom ou se foi ruim esse episódio, porque eu acho engraçado quando começa o vídeo e o pessoal fala assim, se inscreve aqui no canal, curte, dá um joinha. A gente só fala no final. Eu nem vi ainda se eu gostei ou não do negócio. Agora que você já viu, já consegue decidir melhor aí, se puder dar um joinha, é melhor. Brincadeira. Valeu, Marcelo, foi muito obrigado por ter você valeu, aqui. Cara. Um abraço, Obrigadão. Pessoal, até o próximo, hein? Tchau. Tchau. Valeu. Valeu, um abraço.